Hoje então a gente vai dar uma breve introdução sobre o livro de Samuel, 1 Samuel então. Vamos lá. Samuel então é constituído, o livro de Samuel então ele é constituído em duas partes. 1 Samuel, 2 Samuel. Primeiro livro dos profetas. Ou seja, agora a gente começa no Xarabacaia aqui agora. Brincadeira. A gente então começa nos profetas. Sempre quando a gente fala da Bíblia, a primeira coisa que vem na nossa mente são os profetas. Porque é o que a gente mais fala hoje em dia. Nossa, profeta tal, apóstolo Paulo, por aí vai, sai rasgando por aí afora. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a introdução de 1 Samuel. Então, como eu iniciei falando, né? É constituídos por dois livros, 1 e 2 Samuel. A gente vai estar vendo 1 Samuel. 1 Samuel então é composto de 31 capítulos. Então preste atenção, porque nós vamos ter perguntas ao final, beleza? Então, 1 Samuel, livro de Samuel constituído por dois livros, 1 e 2 Samuel. 1 Samuel constituído por 31 capítulos. Guardou aí, narrado? 31 capítulos, beleza? Quem que é o autor do livro de Samuel? Quem que vocês acham? Possivelmente Samuel. Porém, temos uma teoria. Alguns estudiosos vão dizer que Samuel então apenas escreveu o primeiro livro, até o capítulo 25. Ou seja, que é onde vai narrar a morte de Samuel. Ou seja, depois disso então, não tem como ele escrever se ele morreu. A não ser que ele volta lá e... mistério. Mas então, alguns estudiosos vão dizer então, que o livro de Samuel até o capítulo 25 foi escrito por Samuel. Do capítulo 25 adiante, tem duas pessoas aí que andavam com ele, que era o nosso querido grande Natan, profeta Natan, e depois, qual que é o outro? Oh, glórias! Então, alguns estudiosos vão dizer então que Samuel escreveu até o capítulo 25, do capítulo 25 até o decorrer, até o findar do livro de Samuel, profeta Natan e profeta... O que o Edinho falou? Sim, qual que é o outro? Ó, vamos ficar ligados, gente. O Edinho falou aqui. Gade. Certo? Beleza? Só que essa teoria não é muito sustentada pela teologia. Certo? Então, profeta Samuel é o principal escritor, até então. Certo? Então, livro dos profetas. 1 Samuel é o nosso primeiro livro dos profetas. E a gente então vai estar entrando num contexto histórico aqui agora. O que seria esse contexto histórico? É o momento que a gente vai entender o que está acontecendo no livro de 1 Samuel. Seria muito fácil eu chegar para vocês e falar assim, 1 Samuel acontece isso, aquilo, outro, né, morre o rapaz lá, a família do outro é atrapalhada, né? Mas eu queria passar para vocês um pouco do contexto histórico. Ou seja, o que está acontecendo? A gente acabou de sair do livro de Ruth, de Juízes, e a gente entra no livro de 1 Samuel. O que está acontecendo aqui? Então, o livro de Samuel então se inicia mais ou menos 400 anos depois que eles conquistaram a terra, que era chamada também de Canaã, sob o comando de quem? Quem que estava liderando? Moisés? Josué? Certeza? Olha, certeza? O que você acha, Thiago? Nada? Sim, Josué. Então, acertou, isso aí, xalá. Então, o contexto de 1 Samuel então vai se dar aqui mais ou menos 400 anos após a conquista da tão sonhada terra prometida, Canaã.
E o que que passa pela sua cabeça então? Ah, de boa, os israelitas conquistaram então a terra prometida de boa, tranquilão, agora nada mais vai acontecer. Pequeno problema. O contexto histórico de 1 Samuel então vai narrar para a gente a pior fase que o povo de Israel passou. Mas como assim a pior fase, Gui, que eles passaram ali? O contexto de 1 Samuel vai trazer para a gente então que depois que eles conquistaram a terra prometida, que eles entraram em Canaã, começam a surgir outros deuses. E o que que acontece? Os israelitas então começam a ficar loucos. Eles começam a se distanciar de Deus. Começa a ter uma desordem. Então, a gente gosta muito de falar que Israel então começa a passar pela parte sombria. O que que acontece? Israel então começa a passar a pior parte deles. Ou seja, eles se distanciam de Deus. E o que que acontece em meio a esse cenário? Consequentemente, eles se esquecendo de Deus, essa desordem toda, nós temos uma peça fundamental ali, que é uma mulher. E quem seria essa mulher? Começa com A e termina com A. Boa, vocês são tão espertos. Então, nós temos então Ana. Quem que é Ana? Quem que é Ana? A mãe de Samuel. Então o que que acontece? Diante de tudo isso, Ana então quer ter um filho. E ela chega diante de Deus e fala: Deus, eu quero ter um filho. Só que Deus concede esse filho para ela. Então dá-se o nome de Samuel. E Samuel então tinha uma missão. Qual que era a missão de Samuel? Oi? Sim. O que mais? O que vocês acham? Qual que era a missão de Samuel? A gente vê então que estava tudo conturbado ali. Estava tudo desandado, vamos dizer assim. Oi? Pode ser. Oi? Botar ordem. Sim. O que mais? Vocês têm que participar. A gente logo vai ver aqui para frente o que é um profeta. E uma das missões do profeta, nessa época, era justamente essa. Quando você se afastava de Deus, quando você começava a esquecer o Deus Altíssimo, Deus mandava um profeta para fazer isso aí que o Edinho fez agora. Não sei se ninguém viu. Descer além no pessoal. Não de bater, mas exortar. Então, Samuel então vem com a missão de exortar o povo de Israel, que estavam esquecendo de Deus, que estavam idolatrando outros deuses. Então, essa é a missão de Samuel. Então, Samuel nasce via resposta de oração. Ana não chegou diante de Deus e falou assim: Deus, quero ter um filho. E Deus falou assim: toma, esse filho, ó. Não, ela orou, ela buscou a Deus, e Deus então decide abençoar ela com um filho. E esse filho seria chamado de Samuel. Então, por que eu gosto muito da história de Samuel? Porque Samuel ainda jovem, assim como eu e você, ele dava de 10-0 nessa nossa geração. Samuel ainda jovem, era conhecido por orar a Deus, buscar a Deus, um homem de compromisso. Nós vemos então Samuel, um jovem assim como eu e você, com uma característica forte: buscar a Deus a todo momento. E como é a nossa geração? A geração que a gente está hoje inserida.
A gente gosta de buscar a Deus? Não. A gente gosta de ter um compromisso com Deus? Não. A gente só precisa de Deus quando? Quando a gente precisa. Tua mãe vai te bater, de longe a tua mãe mira, taca a chinela, aí você, em nome de Jesus, desvia essa chinela. A chinela tem que desviar. Aí você acredita em Deus. Né? Na hora que a sua mãe vai te bater, vai te xingar, ô Deus, toca na vida da minha mãe, que ela não bata forte, nem nada disso aconteça. A gente lembra de Jesus quando a gente precisa, quando nos convém. Ah, menino, teu pai está chegando, aí o pau canta. Ó. E Samuel não era assim. Samuel, ele buscava o Senhor a todo momento. Então, desde pequeno, ele já era um profeta do Senhor. Então, nessa época, ele é utilizado como principal instrumento de Deus. E ao decorrer daqui, então, ele tem uma missão difícil. Se coloque no lugar de Samuel. Samuel, ele tinha que exortar uma pessoa. Eu, por enquanto, estou dando uma repaginada de tudo que a gente vai ver no livro de Samuel. Nas aulas da frente, a gente vai entrar profundo no que eu estou falando. Certo? Estou dando uma introdução. Então, Samuel, Deus dá missão para ele de exortar alguém ali, que não era nada fácil. Nessa época, então, quem que era o manda-chuva ali, que a gente já estudou? Que era um sacerdote. Qual foi o sacerdote que a gente estudou? Oh, Deus. Traz à memória aquilo que... Quem? Boa. Então, 1 Samuel, então, vai trazer para a gente um contexto onde Samuel vai ter que exortar o sacerdote Eli. Caramba, que missão, hein? Quem lembra aqui quem foi Eli? A gente já estudou. Tá tudo de cabeça enferrujada, né? Nas próximas aulas, então, a gente vai estar aprofundando também. Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais para vocês virem no agito, porque senão, se falar tudo, vocês não vêm. Então, Samuel, então, ele vai exortar o sacerdote Eli. Mas não o sacerdote Eli em si, mas sim os seus filhos, que eram muito gente boa, não fazia nada de errado. Era 10. Só que não. Então Samuel, ele chega com a missão de exortar o profeta Eli a respeito de seus filhos. E aí, mais para frente a gente vai ver o que acontece. Então, a gente se pergunta, o que os filhos de Eli estavam fazendo então? Abra sua Bíblia comigo. Não, mentira. Eu vou deixar para a próxima aula, porque aí vocês vêm. Não abre a Bíblia não, deixa quieto. Porque senão aí vocês vão ficar com um pontinho de interrogação na cabeça. Que se eu falar que aí vai ter que começar a contar a história toda, então deixa quieto. Então, beleza. Samuel então tem que exortar o sacerdote Eli. E então a gente se depara com uma situação que eu acho bem louca. Samuel então, ele se torna o último dos juízes. E o primeiro profeta. Ou seja, quando ele vem para poder exortar o sacerdote Eli, ele acaba se tornando um dos últimos juízes. E consequentemente ele acaba se tornando o primeiro dos profetas. Mas, por que nós devemos então estudar o livro de Samuel? 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa é a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Qual que é a importância da gente estudar o livro de Samuel? A importância aqui é a seguinte:
Samuel então vai trazer para a gente qual que é a importância de nós honrarmos a Deus. Independente das circunstâncias, das situações, o que você tem passado. O que acontece se você honrar a Deus? É isso que o livro vai trazer para a gente. E ele traz o inverso disso também. O que vai acontecer com aqueles que não honram a Deus? No final do versículo aqui diz: porém os que desprezam serão envelhecidos, desmerecidos, desprezados, esquecidos. Então, qual que é a importância? A importância é justamente essa. O profeta Samuel vai trazer para a gente toda a hora. Por que você deve honrar a Deus, Gu? Por que você deve honrar a Deus, Edinho? Por que você deve honrar a Deus, Natan? É isso que o livro vai ensinar para a gente. Ah, Gui, mas dá exemplos para a gente. O que vai acontecer se eu honrar ou se eu não honrar? Claro que eu te dou exemplos. Ana honrou a Deus a todo momento. O que ela pediu? Um filho. Deus honrou, ela foi lá e deu Samuel. Ah, Gui, me dá um exemplo então, de uma pessoa que não honrou o Senhor, e o que aconteceu? Oi? Um exemplo de uma pessoa que não honrou a Deus, o que aconteceu? O segundo rei de Israel. O que aconteceu com Saul? Todo mundo fala, morreu. O que acontece com Saul, o segundo rei de Israel? Quem que entra no lugar dele? Quem? Ih, xará, isso é bom, hein? Quando Saul não honrou a Deus, Deus foi lá e tirou ele do reinado e levantou Davi. Então, o livro de Samuel vai trazer à nossa memória todas as vezes, porque nós devemos honrar a Deus. Então, sempre que você for tomar uma decisão, faça essa pergunta: será que a minha decisão vai honrar a Deus, sim ou não? Deixa eu ler o livro de Samuel, lá vai falar. Então, o livro de Samuel vai trazer para a gente justamente isso. O que acontece se eu honrar a Deus e se eu deixar de honrar a Deus? Certo? Então, agora a gente vai ver um pouco do que a gente está falando de profeta Samuel e por aí vai. A gente vai ver agora o que é um profeta. Por que eu falo isso? Hoje em dia, a gente tem diversas visões de um profeta. Quando você fala em profeta, você já vem o que na sua cabeça? Ultimamente a gente vê o que? Aquela igreja do fogo, né? Os irmãozinhos saem capotando, saem rodopiando, né? Sai assim, dando uns voos muito loucos assim. Até essa semana mesmo estava eu e o Renan lá. Aí o Renan, cheguei lá no escritório, o Renan tá até roxo de tanto rir. Eu falei, será que o Renan tá arrumando? Aí ele falou, nossa, você tem que assistir esse vídeo aqui. Eu falei, lá vem. Na hora que ele colocou o vídeo, era uma dessas igrejas, sabe? E aí tava lá o cara assim, em cima do palco assim. E aí tinha um vaso de flor em cima aqui assim, ó. De boa. E o cara lá em cima, né? E roda pra cá, e roda pra lá, e vira para um lado, e vira pro outro, e vai daqui, e vai dali. Rapaz, quando vê, ele chegou, mas meteu uma bica no vaso de flor assim, ó. O vaso caiu de lá de cima, assim, ó. Pá! Quebrou, espatifou tudo. Aí ele parou assim, olhou e voltou de novo, girando, capotando, virando para um lado, virando para o outro. E o Renan roxinho de rir dessa fita aí. E eu também ri, porque eu gosto dessas coisas. Justamente. E aí a gente, quando traz isso na cabeça de profeta, a gente lembra dessas coisas loucas. Que o cara ora em línguas, que o cara faz isso, que o cara faz aquilo, aquilo outro, papapá, papapá. Você ser profeta não é justamente isso. Não é porque você ora em línguas, que você roda no manto, que você gira para lá, gira para cá, isso se torna de você um profeta.
a Bíblia vai trazer para a gente as características de um profeta. A primeira característica é a seguinte, que nós vemos em Samuel. Ana chegou então, orou a Deus, Deus, eu quero um filho. Deus foi lá e concedeu esse filho chamado Samuel. E aqui então a gente tira o primeiro ponto do que é um profeta. Ainda no ventre de Ana, Samuel foi escolhido por Deus. Então, primeira característica de um profeta, ele é escolhido por Deus. Então, não vem com essa história de chegar assim, porque o cara lá falou que eu sou profeta. Não, não tem dessa. A única pessoa que te elege profeta é o próprio Deus. Não tem essa de um dia você chegar para mim e falar assim, ô Gui, o Edinho me elegeu profeta, eu vou bater no Edinho. Não existe essa. Então, o profeta é uma pessoa chamada por Deus, ou seja, um mensageiro de Deus. A gente gosta de falar muito um termo pentecostal, esse eu até gosto, eu admito falar esse, é boca de Deus. Amém? Então, o profeta ele é boca de Deus, porque quando ele abre a boca, só sai o que Deus manda. O profeta, o mensageiro de Deus, a boca de Deus, não fica de picuinha, não fica de fofoquinha. Ai, Gu, você viu o fulano de tal lá? Ai, você viu o Salles, ele não joga Free Fire nada. Você viu o Salles aquele dia, caiu ali na igreja. Sabe, não tem nada dessas coisas. Só verdades. Estou brincando. Então, o profeta, então, é aquela pessoa que vai à frente falando em nome de Deus. O profeta, então, ele recebe alguns mandamentos. Marca aí que essa vai ser uma das perguntas, tá? Spoiler. Então, o profeta, ele recebe alguns mandamentos. Ele recebe algumas ordens específicas de Deus, Salles. Não adianta olhar para mim rindo. O profeta também, ele recebe algumas profecias. Então, agora a gente entra numa característica que eu acho a mais louca do profeta. Essa para mim é uma das características, assim, fera. Uma das principais características do profeta é exortação. Vocês podem ver, ao decorrer da Bíblia toda, Deus, ele sempre levanta profetas para quê? Para exortar o povo. Deus, ele não faz assim, nossa, eu vou colocar o Gu como profeta, para ir lá falar para aquele povo, que eles são bons, que está tudo certo, e isso aí, vamos embora. Não. O que acontece? O povo sempre fazia as cagadinhas. Esquecia dele, era completamente imaturo, enfim, diversas coisas que o povo fazia. E Deus então levanta os profetas para ir lá e falar para aquele povo, vocês estão errados, o caminho é esse aqui. Então, uma das principais características do profeta é a exortação. Sempre que o pessoal estava indo por um caminho errado, ou estava fazendo algo de errado, Deus então levantava profetas. E é por isso que Deus levanta Samuel. Eles naquela bagunça, aquela coisa toda acontecendo, Samuel então chega para exortar eles. Primeiramente o filho de Eli, os filhos de Eli, Saul. Então essa é uma característica muito forte de um profeta. É por isso que eu falo que às vezes as pessoas falam assim, eu sou profeta. A gente é ser humano, a gente é carne. Se eu vejo que o Edinho está fazendo alguma coisa de errado, que ao meu olhar é errado, eu não vou nem orar para Deus. Eu só vou chegar para o Edinho e vou falar assim, porque Deus manda te dizer que você está errado. Não, não é assim. Não é na carne, é no espírito. E por isso que hoje em dia a gente vê muitos falsos profetas. É o que mais tem hoje em dia. Qualquer um abre a porta de uma igreja, qualquer um prega, qualquer um ora em línguas, qualquer um abre a Bíblia, qualquer um faz tudo. E esse que é o grande problema. E aí a gente entra numa outra característica do profeta.
que essa é uma das mais difíceis de manter. E essa é uma das características que me leva a dizer que hoje são poucos os profetas. Talvez até nem existam. Mas uma característica fundamental de um profeta é ter testemunho. O que é você ter testemunho? Como que você é fora da igreja? Como que você é na sua casa? Como que você é na sua família, na escola, na faculdade, no namoro? Testemunho, o eu. O Edinho aqui na igreja é liderança do Ministério Agito BO. Eu sou liderança do Ministério Agito BO. Mas eu chego em casa, eu brigo com a minha mãe, eu respondo para minha mãe, mando ela tomar naquele lugar. Na escola, eu colo, fico com as menininhas tudo, faço raia 4. E o meu testemunho fica na onde? Se você pegar todos os profetas da Bíblia, todos eles têm testemunho bom. Você não vê nenhum profeta, aquele ali é meia boca. Não, não tem nenhum meia boca. São todos 10. Certo? Então, profeta é ser isso. Então, se um dia alguém chegar e falar para você, nossa, eu te consagro como profeta, está amarrado. Não existe isso. Tá? Então, a Bíblia vai trazer essa divisão para a gente também. O que são os profetas que estão na Bíblia? Temos duas divisões: profetas maiores, profetas menores. A gente tem um negócio na cabeça de falar que os profetas maiores são os maiores, os bambambam, os que Deus mais falou, o que Deus fez isso, o que Deus fez aquilo. Os profetas menores são aqueles que Deus não fez nada. Mentira. A gente faz essa distribuição de profetas maiores e profetas menores por contextualização bíblica. Ou seja, os profetas maiores são aqueles que consequentemente têm capítulos maiores. Profetas menores, aqueles que têm os livros menores. Então, quando falarem para vocês, nossa, mas aquele profeta maior foi o cara. Não. Os profetas maiores e os menores não são porque eles foram o cara. Então é contextualização bíblica, ou seja, por tamanho de capítulos, certo? Então, os profetas maiores, quem é que nós temos como os profetas maiores, que são os maiores livros dos profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Cova dos Leões. Quem? Daniel. Ou seja, esses são os profetas maiores. Quando a gente passa para os profetas menores, esse aqui eu acho que todo mundo sabe. Aqui estão só os top da balada. Quais são os profetas menores que vocês lembram? Hã? Não entendi? Não. São os mais difíceis. Ó, vou ler para vocês aqui. Sim. Talvez vocês vão até assustar, falando, nossa, mas na minha Bíblia tem? Tem. Ó, começa lá em Oséias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, vocês conhecem Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Se vocês não leram ainda Abacuque, leiam. Para mim, na minha opinião, é o melhor livro da Bíblia para mim. Oséias também é muito bom. Mas, quando vocês tiverem um tempinho, leiam Abacuque. Abacuque é fera, muito bom. Então, a gente tem essa distribuição dos profetas na Bíblia. Certo? Então, para a gente finalizar, o que a gente vai ver nesse livro então?
Eu fiz uma subdivisão aqui mais ou menos em 4 pontos, que é o que a gente vai estar estudando. Primeiro, a gente vai estudar quem que foi Samuel. Eu só dei uma repaginada aqui, tem muito mais. A gente vai falar sobre a adolescência de Samuel, o que Samuel fez. A gente vai dar uma repaginada em tudo. Primeiro ponto então, quem foi Samuel? Segundo, Eli. Quem foi Eli, seus filhos, o que eles estavam fazendo de errado, o que eles estavam fazendo de certo. Terceiro, a gente vai falar sobre Saul. Por que Saul foi eleito, já que ele estava desonrando a Deus, já que ele não estava obedecendo a Deus em nada, e mesmo assim, ele foi eleito rei. Vamos estudar isso também. E por último, a gente vai ver então a ascensão de Saul, passando para Davi. Que aí todo mundo conhece a história de Davi, mas a gente vai ver também. Certo? Então, Samuel, Eli, Saul e Davi. É o que a gente vai estudar em 1 Samuel. Fechou? Here we go.